Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite da Loteca concurso 1210 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite da Loteca concurso 1210 com 5 duplos. Primeiro jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA, Turquia e Espanha. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória da Turquia, nenhum empate e uma vitória da Espanha. Já nos últimos 5 jogos da Turquia nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já a Espanha nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Espanha, seco, coluna 2. Segundo jogo pelo Brasileiro Série B, Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Paranaense. O Botafogo de Ribeirão Preto está em 16º colocado e o Atlético Paranaense está em 11º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Botafogo de Ribeirão Preto, nenhum empate e nenhuma vitória do Atlético Paranaense. Já nos últimos 5 jogos do Botafogo de Ribeirão Preto nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Paranaense duplo aberto. Terceiro jogo pela Copa do Nordeste, Bahia e Confiança. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Bahia, nenhum empate e uma vitória do Confiança. Já nos últimos 5 jogos do Bahia nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já o Confiança nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Bahia, seco, coluna 1. Quarto jogo pelo Brasileirão Série C, Guarani e Ponte Preta. O Guarani está em 7º colocado e a Ponte Preta está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Guarani, 6 empates e 4 vitórias da Ponte Preta. Já nos últimos 5 jogos do Guarani nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a Ponte Preta nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. Quinto jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA, Geórgia e Bulgária. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória da Geórgia, 1 empate e 1 vitória da Bulgária. Já nos últimos 5 jogos da Geórgia nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a Bulgária nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate Bulgária, duplo fechado. Sexto jogo pelo Brasileiro Série B, Criciúma e Chapecoense. O Criciúma está em 4º colocado e a Chapecoense está em 3º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Criciúma, 5 empates e 7 vitórias da Chapecoense. Já nos últimos 5 jogos do Criciúma nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a Chapecoense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Criciúma e empate, duplo fechado. Sétimo jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA, Lituânia e Holanda. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos da Lituânia nós temos 2 empates e 3 derrotas. Já a Holanda nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Holanda, seco, coluna 2. Oitavo jogo pelo Brasileiro Série B, América Mineiro e Operário. O América Mineiro está em 19º colocado e o Operário está em 9º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do América Mineiro, 2 empates e 3 vitórias do Operário.
Já nos últimos 5 jogos do América Mineiro nós temos 2 empates e 3 derrotas. Já o Operário nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é América Mineiro, seco, coluna 1. Nono jogo pelo Brasileirão Série D, América do Rio Grande do Norte e Santa Cruz. O América do Rio Grande do Norte está em primeiro colocado e o Santa Cruz está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do América do Rio Grande do Norte, um empate e 3 vitórias do Santa Cruz. Já nos últimos 5 jogos do América do Rio Grande do Norte nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Santa Cruz nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. 10º jogo pelo Brasileiro Série B, Avaí e Goiás. O Avaí está em 12º colocado e o Goiás está em primeiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Avaí, 3 empates e 7 vitórias do Goiás. Já nos últimos 5 jogos do Avaí nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate e Goiás, duplo fechado. 11º jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA, Alemanha e Irlanda do Norte. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias da Alemanha, nenhum empate e nenhuma vitória da Irlanda do Norte. Já nos últimos 5 jogos da Alemanha nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já a Irlanda do Norte nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Alemanha, seco, coluna 1. 12º jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA, Luxemburgo e Eslováquia. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Luxemburgo, 1 empate e 3 vitórias do Eslováquia. Já nos últimos 5 jogos do Luxemburgo nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Eslováquia nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate e Eslováquia, duplo fechado. 13º jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA, Bélgica e Cazaquistão. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias da Bélgica, nenhum empate e nenhuma vitória do Cazaquistão. Já nos últimos 5 jogos da Bélgica nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Cazaquistão nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Bélgica, seco, coluna 1. 14º jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA, Polônia e Finlândia. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias da Polônia, nenhum empate e 1 vitória da Finlândia. Já nos últimos 5 jogos da Polônia nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já a Finlândia nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Polônia, seco, coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.